A vazão do Rio São Francisco diminui a cada ano. O regime de chuvas não tem sido suficiente para repor as águas no maior rio genuinamente nacional. Muitas alternativas são apresentadas para a revitalização, mas qual a prioridade mais urgente? A geração de energia ou a segurança hídrica para o consumo humano? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o senador Elmano Ferrer e Amaury Bezerra da Silva, presidente do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação Nilo Coelho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Na verdade, por uma questão de correção, eu devo dizer que exerceu a presidência até bem pouco, né, Amaury? Mas você continua integrando o Conselho de Administração, né? Exatamente. Bom, devo esclarecer ao espectador que nós acabamos de presenciar uma brilhante audiência pública, e isso é notável, porque aqui no Senado a gente pensa que a discussão é sempre política, mas as políticas públicas também são discutidas aqui, não apenas a política partidária. E a questão é, o Rio São Francisco, como nós falamos aqui na abertura, ele está bastante comprometido. Eu tive a oportunidade no início de 2009 de ir até lá visitar o São Francisco, ali na altura de Barra, acima do reservatório de Sobradinho. E lá já fiquei assustado, porque aquele rio da integração nacional você podia atravessar a pé, a val, né? E havia então um projeto executado pela engenharia do Exército de tentar evitar com que as margens fossem assoreando, que aquela areia, aquele barro das margens fossem tomando o leito do rio. Qual a situação real do Rio São Francisco hoje, Amaury? A situação real hoje é devido à crise hídrica que assola a bacia hidrográfica do Rio São Francisco desde 2010, que a precipitação nessa bacia vem diminuindo ano a ano. E registro de 1932 até 2016, os anos de 2014, 15, 16 e 17 têm sido as piores. A pior tinha sido 2014 e se registrou uma pior precipitação na bacia agora em 2017. Em função de um período tão longo de seca, ou seja, de baixa precipitação na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, levou à exaustão os reservatórios ao longo do Rio São Francisco, portanto, também a sua vazão defluente de Três Marias e de Sobradinho e de Xingó até chegar ao rio, diminuiu sensivelmente. Era de 1.300 metros cúbicos por segundo e hoje está em cerca de 600, 550, mais ou menos, né? A licença de operação que foi dada para operar Sobradinho é de 1.300 metros cúbicos d'água por segundo. Porém, a partir de 2014, com a seca acentuada em 2014, então houve uma necessidade de começar a baixar essa vazão. E, paulatinamente, ela saiu de 1.300 para 1.200, para 1.100, 1.950 e hoje está em 600 a partir de Sobradinho e a partir de 580 metros cúbicos d'água por segundo a partir de Xingó. Isso deveu-se porque ações que a ANA desenvolve com mais 23 órgãos que participam efetivamente nesses últimos 3 anos, toda segunda-feira, por videoconferência nos 5 estados afetados que são contidos dentro da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, discutimos essa matéria. E houve uma necessidade. Então, a ANA, ao ouvir o relato da CEMADEM, toda segunda-feira faz uma previsão. Presta conta do que aconteceu nos 7 dias anteriores, faz uma previsão para os 7 dias seguintes e depois mais de 7 dias seguintes. Toda segunda-feira faz isso. Com a posição que o CEMADEM prognostica o que pode acontecer de precipitação para... O CEMADEM a sigla significa o quê? Centro de Estudo de Meteorologia e Causas Naturais. Mais ou menos isto. Eu posso corrigir daqui a pouco essa sigla. O importante é que nessa curva que mede os 6 anos em que foram mais acentuados esse problema da redução da água
do nível das águas do São Francisco, tem como se diria hoje, que é um ponto fora da curva, que é o único que não foi nessa década aqui de 14, 15, 16, 17, é o ano de 2001, que foi exatamente aquele ano do apagão ainda do governo Fernando Henrique. Você não acha que é evidente que houve uma falta de planejamento aí, porque poderíamos ter tomado providências já ali, não? O senhor não acha, senador? Veja, Paulo, a realidade, eu sempre tenho dito que o planejamento em vários setores da atividade pública, econômica do nosso país tem muito a desejar. Os planos decenais, os planos quinquenais de desenvolvimento, hoje em qualquer área não se faz. Quer dizer, então vejo que isso se agrava no nosso país. Ou seja, eu sempre digo que às vezes a gente age mais como bombeiros do que como planejador. Na emergência, Quer dizer, quando surge o problema, aí vem os bombeiros. O planejador não, você tem que antever o que poderá acontecer. Mas eu creio que, apesar de tudo isso, nós estamos avançando muito. Hoje eu reputo da mais alta relevância o operador nacional do sistema. Embora as barragens, os grandes barramentos que tem no São Francisco, com problema de acumulação de água bem abaixo do que é recomendado, o sistema da região norte, de geração de energia no norte do país. Por exemplo, hoje nós temos Jirau, Santo Antônio, Tucuruí, Monte Belo, Belo Monte, até integrado lá no extremo sul com Itaipu, quer dizer, passando pelo norte, pelo centro-oeste do Brasil e as alterosas ali, Furnas, enfim, há uma integração. Considero isso um grande avanço. Ou seja, a utilização, a economia da água para gerar energia de hidrelétricas, que até não seria possível a essa altura, a capacidade parece que foi reduzida de 10.500 megawatts para gerar 2.000 e pouco, pelo que eu acompanhei na audiência pública. Essa vocação do São Francisco como gerador de energia elétrica está comprometida? Acreditamos hoje que esse foco mudou, porque quando foi concebida essas barragens para a produção de energia a partir do Rio São Francisco, era com propósito único e exclusivamente de produzir energia. Mas também veio paralelo a exploração de agricultura irrigada para dar uma sustentabilidade à região semiárida nordestina, que depende de chuva e lá não chove. A média anual da nossa região é de 400 milímetros por ano. Isso não dá sustentabilidade em exploração agrícola. Mas a prioridade sempre foi a energia. Mas hoje, nesses últimos 8 anos para cá, com o advento de gerações de energia de outras fontes, como a eólica, como a solar, e também em um momento crucial, como deu em 2001, com as termoelétricas, está certo? Tudo isso hoje vê que a produção de energia do São Francisco está contribuindo com 15%, segundo o representante do ONS falou isso hoje. O resto está vindo ou externa, produzida não aqui no Nordeste, principalmente no São Francisco, está vindo do Norte, e as outras fontes de energia, como eólica e solar e as térmicas, têm suprido energia para todo o Nordeste, até exportando energia. Então, o foco hoje, ficou bem claro nessa audiência pública, foi muito boa essa colocação hoje, que o foco pode ser dado a partir de agora. A segurança hídrica. É a segurança hídrica para o consumo humano, detecção de animais e também a produção de alimentos. Que o Nordeste carece dessa irrigação para fazer a sua produção agrícola. Senador, esse mesmo fenômeno parece que não ocorre, pelo menos com a mesma magnitude, no Rio Parnaíba, onde temos a hidrelétrica de Boa Esperança, que é integrada também ao sistema de produção de energia do São Francisco. Mas o Piauí, salvo engano, ele também está contribuindo maciçamente com energia limpa, agora mais recentemente, né? Exatamente. Hoje, até nessa audiência pública, se falou que o Nordeste está gerando mais de 6.000 megawatts de energia eólica e solar, o que isso representa mais de 50% que o sistema elétrico do São Francisco está gerando capacidade máxima de geração.
O estado do Piauí, por exemplo, está gerando hoje, de energia eólica, 1.156 megawatts, ou seja, quase 5 vezes o que a usina de Boa Esperança gera. E nós temos uma notícia muito interessante, que vai entrar em funcionamento até o próximo mês a maior usina de solar da América Latina. Lá no sertão do Piauí, próximo à cidade de São João, Ribeira do Piauí, através de uma multinacional italiana, a Enel, que é uma coisa que, numa área de 700 hectares, quer dizer, gerar mais do que a usina de Boa Esperança, que tem 4 turbinas, cada uma com 60 megawatts, o que dá 240 megawatts. Quer dizer, essa usina de energia solar vai gerar muito mais do que a hidrelétrica. De outra parte, nós temos uma capacidade, um potencial para gerar 6.000 megawatts no estado do Piauí de energia eólica. De solar ainda nós não temos... Sol e vento de graça, né? E abundantes. Mais de 3.000 horas de insolação por ano, o que é uma coisa fantástica. Né? Bom, o nordestino, ele sabe trabalhar na escassez, né? Sobretudo na economia da água. Algumas propostas que foram colocadas na audiência pública até me surpreenderam, como, por exemplo, uma proposta de transposição de águas do Tocantins, de 380, correspondente a 380 metros cúbicos por segundo. Uma outra proposta de construção de 5 barragens ao longo, mais aqui para Minas Gerais, ao longo do trajeto do São Francisco, como seria uma forma de reter mais recursos hídricos. E uma outra proposta que, salvo engano, foi o senhor mesmo, Amaury, que mencionou que já que essa água toda está indo para o mar, né, se a função é suprir o ser humano, né, barrar aquela saída de água do São Francisco. Isso parece, assim, revolucionário, né? Nós fizemos essa menção em face de essa posição de fazer o estudo do projeto executivo, projeto de viabilidade econômica de transposição do Tocantins para o São Francisco. Mas também nós falamos lá dessa possibilidade de também se estudar o barramento da água do São Francisco que vai para o mar. Porque enquanto nós estamos numa escassez violenta de água no São Francisco, para atender a todos os múltiplos, que a ANA hoje tem registrado uma outorga da ordem de 319 metros cúbicos d'água por segundo, e para o mar está indo a cada segundo 580 metros cúbicos. Então perguntamos, por que também não estudar da viabilidade de barrar o Rio São Francisco na foz? Porque toda a água que abaixo de Xingó, a demanda dos usos múltiplos daquela localidade é de 39 metros cúbicos. Então, e por que nós estamos jogando os 580 para ir para o mar e para atender a 39? Se tivesse um barramento, nessa seca, esse Rio São Francisco estava todo represado em todas essas barragens. Agora, quando a água vai para o mar, ela não volta. Pode até voltar em forma de chuva, mas também se essa água não for para o mar, vai chover do mesmo jeito. Então, nós devemos isso aí, por quê? Porque na Austrália, lá num vale, em 1934, se estudou e se fez isso na Austrália. E houve sucesso. E houve sucesso, está lá funcionando até hoje. Por quê? Porque o rio tinha uma vazão grande quando chovia no período chuvoso e no período seco tinha problema de escassez de água. O que foi feito? E a água doce, quando chovia, toda para o mar. Se fechou 5 gargantas que iam para o mar e a água ficou represada. Então, a Austrália, nesse vale, acabou esse problema. E por que também no São Francisco? Pode ser feito isso? Vamos estudar. O que nós sugerimos foi estudar. Não vai estudar a viabilidade do Tocantins? Pode também servir para o futuro. Vamos estudar também esse problema de barrar a água doce do São Francisco para não ir para o mar. Na época seca, não precisa esse sacrifício. E a gente ficar
lastimando o leite derramado. Como é que a gente está reclamando de água hoje, onde a gente está jogando no mar 580 metros cúbicos de água por segundo? Essa tese a gente faz isso, tá certo? Porque nós quisemos lembrar também naquele momento que na década de 50, 53, 54, o Rio São Francisco só vazava em Petrolina, defluía 550 metros de água por segundo. E na década de 1910 para 1920, teve de 14 a 17, um período também muito seco. Naquele momento não tinha desmatamento, não tinha assoreamento, não tinha população, não tinha uso múltiplo. E houve secas. Então, e os períodos de seca até então registrados, nesses 82 anos de análise, de acompanhamento, teve períodos secos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas nós estamos chegando a 7 anos, podemos ir a 8 anos no próximo ano, que ninguém tem uma perspectiva, no próximo ano como será a precipitação na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Daí sim, a gente tentar fazer condução de trabalhos, de estudos, de represar a água do São Francisco quando ela vier a ser precipitada na bacia. Porque não tem sentido a gente estar reclamando de crise hídrica e jogando no mar essa água doce. Senador, quando foi lançado, ainda no início do governo Lula, o projeto da transposição do São Francisco, houve um embate político muito forte. Ninguém nega o valor de uma obra que vai levar água para o sertanejo, que vai distribuir aquela água que às vezes é retida para fins, por interesses até escusos, alguém que é dono de uma frota de carro-pipa, por exemplo, né? Mas toda vez que se fala em economia da água no Nordeste, a gente vê que falta o debate político, o embate político, faz com que não existam iniciativas que tenham consecução, que tenham começo, meio e fim, iniciativa de estados e não de governos. O que o senhor acha importante nesse momento, em termos de desenvolver uma ação conjunta que possa ter efetividade, ganhe a eleição no ano que vem, o grupo A ou o grupo B? O que eu sempre falo nas improvisações e da falta de planejamento. Com relação à questão hídrica do Ceará, que tem o melhor modelo de gestão de recursos hídricos do país. O Ceará já detém essa tecnologia. Mas a situação é crítica, tanto no Ceará, como na Paraíba, como no Rio Grande do Norte. Uma das ideias realmente era transpor a água do Parnaíba para as bacias hidrográficas e os rios desses 3 estados, sobretudo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e parte de Pernambuco. Tinha que pedir emprestado um pouquinho para o Maranhão também, que agora passa ali. Que já está com problema. Nós estamos, aproveitando a oportunidade, como uma ideia, lá no Piauí, nós temos mais da metade do estado dentro do semiárido, com 147 municípios com problema de abastecimento de água para pessoas, para abastecimento humano. Não é? Temos um rio Parnaíba, que está também com problemas gravíssimos. Nós estamos com um projeto de lei aqui, criando um programa de revitalização do rio. E temos um rio subterrâneo, um rio de água doce, são os nossos aquíferos, o aquífero Cabeça, já com investimento que foi feito para irrigação, 38 poços tubulares, com uma poço-vazão de 300 mil litros horário, até o Violeto, que é um outro que jorra mais de 70 metros de altura, mas isso está parado. Nós estamos com um projeto, inclusive, uma ideia concebida pela CPRM, o geólogo da CPRM, em levar essas águas para 51 municípios do estado do semiárido para beneficiar uma população de 500 a 600 mil pessoas. Então, nós conseguimos os recursos agora para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Isso, veja, nós temos que pensar o Brasil daqui a 50 anos, no mínimo 30 anos. Daí a importância do planejamento. Então, nós estamos com esse estudo, não é? Ao tempo em que também estamos com um projeto em tramitação aqui do Senado com relação à revitalização
do Rio Parnaíba, que é exemplo do Rio do Velho Chico, Rio São Francisco, está com problemas seríssimos. Quer dizer, as matas ciliares não mais existem, as nascentes desses rios totalmente degradadas, que é esse o trabalho que nós temos que fazer. Eu lembro, todos os senadores, somente o senador Otto Alencar, está com uma luta, uma bandeira que desfraudou aqui, representando a Bahia, no sentido de revitalizar o Rio São Francisco, como também o próprio senador que está conosco agora, o Fernando Bezerra, e é uma luta de todos. Então, veja, nós temos que retomar o planejamento de longo prazo. Eu vejo que a situação hídrica, lembro-me que São Paulo, em 2014, teve um problema seríssimo de abastecimento de água na cidade de São Paulo. Ficaram capturando água. Eu estive lá, estive lá naquela época, inclusive no bairro de Santa Amaro, onde tem muitos nordestinos que migraram do Nordeste para lá em decorrência de problemas hídricos do Nordeste. E passaram a sofrer aquele problema lá de forma paradoxal. Mas o governo rapidamente teve uma ação efetiva. Hoje o problema do Cantareira está resolvido e creio que... Aqui em Brasília mesmo estamos vivendo racionamento. Racionamento, aqui na capital da República. E nós ainda lá no Nordeste, e o Brasil, o Tesouro Nacional, tirando quase 1 bilhão por ano para o programa emergencial de carro-pipa. Isso é injustificável. Em pleno século XXI, quando temos tecnologias para superar questões dessa natureza, estamos nos carros-pipa abastecendo cidades. Amaury, como é administrar, você que é do Conselho de Administração, lá do Distrito de Irrigação Nilo Coelho, na região de Petrolina, correto? Perfeito. Como é que é administrar tantos órgãos públicos a conciliar? Agência Nacional de Águas, Operador do Sistema, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia. Da experiência de vocês, é possível conciliar todos esses interesses e avançar no planejamento? Eu vejo que é possível, é só querer. Planejar é a maneira de errar menos. Mas a ação política, ela é que faz toda a diferença. Então, os órgãos têm seus técnicos que podem desenvolver todos os planejamentos, podem fazer todos os seus arranjos possíveis de alternativas várias e pedir o apoio político por essas audiências públicas e outros meios para conseguir agariar fundos necessários para investir em soluções definitivas. Nós participamos dessas reuniões semanais pela ANA, quando a ANA promove, como usuário do Nilo Coelho, porque nós temos um projeto que foi desenvolvido para captar água em uma cota, na cota de 380,5 no Lago de Sobradinho. Quando atinge o volume morto, deixa de produzir energia, mas tem um volume morto de 5,8 bilhões de metros cúbicos, que a gente é atendido com a nossa vazão nessa cota. Quando querem baixar e depreciar a cota de Sobradinho, defluindo mais água e com a previsão de defluir Sobradinho do volume morto, a gente se mostra reticente e quer impor, não impor, mas queremos sugerir que outras mudanças, que outras soluções sejam dadas. Por exemplo? Por exemplo, que quando se vai baixar de 600 para 550 metros cúbicos, a diferença em altura de lâmina d'água no rio, por trecho, varia de 10 a 18 centímetros. Então, se hoje você vai soltar 600 metros cúbicos e a gente vai chegar a 1º de dezembro com o Lago de Sobradinho depreciado em 1,3%, já deixou de produzir energia e já diminuiu 1,3% em altura, em percentual do Lago de Sobradinho. Isso já afetou a nossa captação de 20 metros cúbicos para 17 metros cúbicos, durante 20 horas por dia. Faz falta. Agora, faz falta, né? Faz falta. E se todos os usuários, a montante, os usuários abaixo de Sobradinho, a jusante de Sobradinho, obrigado, cair qualquer 12, 14, 15%, então quem projeta uma saída de salvação com flutuante para uma cota X e
projetar também esses flutuantes para trabalhar numa O senhor cota fala menor. flutuantes para captar água através de bombas, né? Através de bomba, tirar daqui, colocar no ponto mais alto para não prejudicar os sistemas atuais. É isso que a gente tem falado. Mas é mais custoso isso, né? Sim, custa, mas também custou o nosso sistema também. E como vai custar todos os outros sistemas. Então, é o seguinte, o problema todo que nós falamos isso é porque quando há a previsão para 2018, que não tem nenhum cenário apontando nenhuma melhora para 2018, tudo pode acontecer. Pelo contrário, hein? Como o senhor viu aqui o representante do ONS projetar aqui, tudo pode acontecer em 2018, tá certo? Então, se acontecer o pior cenário, 2013, 14, 15, 16, 17, nós podemos chegar em 2018 e não ter nenhuma água para defluir de Três Marias, Sobradinho e Xingó. É o que se chama fio d'água, é o que chegar. Hoje, a vazão, que seria fio d'água no São Francisco, seria algo da ordem de 280 metros cúbicos d'água por segundo. Está muito próximo disso, né? Então, se no próximo ano não chover para repor o reservatório de Três Marias e Sobradinho, os dois grandes pulmões, podemos, tá certo, numa situação muito crítica, chegar a trabalhar a fio d'água. A fio d'água é o fim da nossa região. Senador, eu queria que o senhor dissesse algumas palavras para concluir a nossa entrevista aqui, porque infelizmente o tempo está acabando aqui. Não, eu creio que nós temos que continuar esse debate. Eu me sinto muito feliz, é a segunda vez que eu participo de audiência pública em que um usuário participa, e especificamente na área da produção agrícola. O Amaury tem participado. Então, eu creio que isso é muito bom. Sair da parte política, técnica e ouvir os usuários desses tipos de serviços como prestado todas essas organizações. É por isso da mais alta relevância. Senhores, muito obrigado pela presença aqui. Posso garantir que eu aprendi muito. Muito obrigado. Obrigado a você. Você gostou dessa entrevista? Acha que foi importante? As perguntas foram adequadas? Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 999-661616. Se preferir telefonar, o número do Alô Senado é 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Vamos ficar.